Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doem quem doer. Minha gente, todo mundo está sabendo sobre o alarde, não é? Esse bafafá que Nicolas Ferreira, Malafaia e Bolsonaro criaram na situação da Débora, a mulher que ficou conhecida pelos bolsonaristas como aquela que apenas usou um batom. Viva a Débora do batom! Todo mundo sabe que a Débora não é esta mãe exemplar que todo mundo pinta. Pode estar sendo agora, depois de sofrer a consequência dos seus atos. Mas todos sabem o que ela fez. Abandonou os filhos lá na cidade dela para vir cuidar dos interesses de Bolsonaro. Ficar na frente dos quartéis pedindo golpe militar, guerra civil e aleluias para o Bolsonaro, gritando, incentivando o crime. E aí, no final de tudo, foi lá com a gadaiada para tentar a última cartada, que era acabar com a democracia. Dona Débora ficou conhecida porque escreveu Perdeu Mané. Mas Dona Débora estava rolando dentro do acampamento. Estava indo de um acampamento para o outro. Estava lá, acompanhando tudo, concordando com tudo. Então, Dona Débora não é essa boazinha que todo mundo está pintando. O Supremo Tribunal Federal decidiu dar 14 anos de cadeia para ela. Né? Ela está ainda em prisão domiciliar. Aí agora vem o Nicolas e o Malafaia, com muito ódio, acusando agora o Hugo Mota, o Supremo Tribunal Federal. Que gente mais cruel. Logo eles, que são a favor de tortura. Logo eles, que queriam uma ditadura, que queriam guerra civil, explosão no aeroporto de Brasília, queriam maior alarde. E aí vem todo manso falar sobre essa situação. Não, não é possível. Eles são, assim, realmente hipócritas. Um bando de hipócrita que fala uma coisa quando é outra situação e fala a outra quando é a mesma situação, só que está ali com eles. Eu lembro do seu Nicolas Ferreira e do Silas Malafaia, que aplaudiram o Supremo Tribunal Federal quando autorizou a prisão do Lula. Porque este mesmo Supremo Tribunal Federal, que hoje dá 14 anos para a Débora e que deu autorização para o Moro prender o Lula, é o mesmo que está dando 14 anos para a Dona Débora e está dando também ali, colocando réu o seu Jair Bolsonaro. Esse Supremo Tribunal Federal é o mesmo que mandou para a cadeia o Lula. Porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal permitir, o Moro não teria mandado prender o Lula, porque havia um recurso da defesa do Lula no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse, ok, Moro, pode prender. E em 19 minutos depois, o Moro mandou prender o ex-presidente Lula. Por causa do quê? Por causa que ele queria guerra civil? Porque o Lula colocou um monte de gente no meio da rua para pedir ditadura militar? Porque eles quebraram a sede dos três poderes? Porque eles saíram nas ruas para bater em policial? Porque o Lula tentou dar um golpe de Estado? Porque o Lula planejou morte de ministro do Supremo ou do próprio futuro presidente? Não. O Lula foi preso porque, segundo o Moro, o Lula tinha um apartamento que possivelmente havia ganhado de propina. Um apartamento que havia pagamento de parcelas e que depois a Marisa Letícia decidiu não comprar mais e disse, eu não quero. Por favor, devolvam o dinheiro. E aí aconteceu o quê? O Moro foi adiante, mandou prender o Lula também, deu 8 anos de cadeia para ele, 9 anos, através da sua amiga, não é? A copia e cola, Gabriela Hart, mandar prender o Lula porque, segundo eles, o Lula visitava muito a chácara, o sítio de Atibaia, de um empresário. Se estava frequentando muito, então só podia ser dele. Agora imagina. E a chácara do Nelson Piquet, por que o Bolsonaro não foi preso por causa dela? Por que o Bolsonaro não vai preso por um monte de coisas que ele fez e cometeu? Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que o Nicolas aplaudiu quando mandou prender o Lula, é o mesmo Supremo Tribunal Federal que o Silas Malafaia aplaudiu quando mandou prender o Bolsonaro, aliás, o presidente Lula. É o mesmo. Vocês lembram quando o Moro
mandou ali fazer a Polícia Federal dar uma batida lá no apartamento do presidente Lula para levar ele para depor coercitivamente, ou seja, na força. Vocês lembram? Era Malafaia, era esse povo todinho aplaudindo a Federal. Agora não, agora a Federal ficou ruim. Agora o Supremo Tribunal Federal não presta, não vale nada. Por quê? Porque está indo contra os amigos dele na política. Os safados, só que agora os bandidos são do partido dele. Agora os bandidos, os pilantras, são do partido deles, do PL. Porque eles dizem bandido bom é bandido morto desde que não seja do partido deles. Desde que não faça acordo com eles, desde que não seja da laia deles. Dos outros partidos são tudo pilantra. Mas do deles, quando a Polícia Federal investiga, é perseguição. Quando o Supremo Tribunal Federal condena golpista, ele diz que não, a perseguição, tadinho dessas pessoas, só queriam o bem do país. Quando é com os outros, eles querem a lei dura. Quando é com eles reclamam que é perseguição. Não é uma sacanagem? Não é uma bandidagem? Aliás, hoje o Nicolas Ferreira pediu, né, que o Supremo Tribunal Federal seja dissolvido. Que troque esses ministros, acabem com o Supremo. Por quê? Porque deu 14 anos para Débora? Não foi por isso. É porque o Supremo Tribunal Federal está julgando o padrinho político dele, Bolsonaro, golpista, torturador. É este daí que queria derramar sangue no Brasil. É esse que ele está defendendo. Então, para isso, tem que fechar o Supremo. Olha as palavras desse canalha. Olha as palavras desse canalha Nicolas Ferreira. Presta atenção. Como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que o juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Por que o juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. Também concordo se fosse a mesma coisa para deputado federal, pilantrinha. Que tal então colocarmos uma lei para que todo político, deputado federal e senador passe num concurso público? Será que você estaria lá com essa sua carinha, não é, de nazi-fascista? Porque tudo o que os nazistas querem, o que os fascistas querem, é fechar instituições. Não concordou com eles, aí mandou prender amigo deles, fecha. Fecha Congresso, fecha Assembleia, fecha Supremo Tribunal Federal. Por que não pediram fechamento quando mandou prender o Lula? Por que não pedem fechamento quando manda prender pessoas que vocês não gostam? Porque é hipocrisia. Isso não é defesa da lei da democracia, porque você só passa pano para os seus. É muito fácil a gente rir da cara dos outros, né? É muito fácil rir da cara dos outros. Difícil a gente aceitar quando é contra a gente. Porque vocês planejaram um golpe. Vocês cometeram crimes, mas agora, como a Polícia Federal está investigando vocês, está investigando o seu padrinho político, aí você não gosta. Porque a questão de vocês aí não é justiça, não. Vocês sabem muito bem quem é Bolsonaro, mas como ele é padrinho de vocês, e através do voto dele que vocês vencem, aí vocês acusam o Supremo Tribunal Federal de perseguição. Vamos lá, vamos fazer uma lei para todo deputado federal passar em concurso público? Que tal? Para todo senador passar em concurso público? Que tal? Não seria bacana? Seria ótimo! Será que o Nicolas aprova? Por que ele não faz esse projeto lá na Câmara dos Deputados? Porque é hipócrita. Porque é mentiroso. E quando ele fala aqui que o Dino estava se metendo em alguma coisa, o Supremo Tribunal Federal não se mete nas coisas. O Supremo Tribunal Federal e as cortes são chamadas. E eles têm que responder sobre isso. O cara é tão canalha e mentiroso, esse Nicolas, que quando ele fala sobre o Flávio Dino, eu vou repetir a frase que ele disse para explicar para vocês. É possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que o juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Olha, o que ele fala aí, o Dino estava com contrato, é como se o Dino fosse de alguma maneira intrometido lá, um governador talvez, nunca foi governador de São Paulo, nunca foi prefeito de São Paulo. E aí por que ele está falando isso? Porque como a gadaiada, os eleitores dele são burros,
desinformados e não vão atrás da situação, eles não sabem. Então fica aí o disse não me disse. Dá a entender que o Dino se intrometeu algum dia, ou que era empresário, ou que fez uma maracutaia, porque ele não explica. Na realidade, essa situação que ele fala é o seguinte: os cemitérios de São Paulo foram privatizados, não é, nesta mania do governo do estado e da prefeitura de tudo privatizarem. E sabe quem pagou o pato? O pobre. Porque os preços foram lá para cima. Todos os serviços funerários aumentaram muito e o pobre começou a sofrer. Então, o Ministério Público, que é o que pode abrir procedimentos e acusações e denúncias, recorreu às cortes. E a situação foi parar no Supremo Tribunal Federal. Nas mãos de quem? Do ministro Flávio Dino, como poderia ter parado na mão de qualquer um. O problema deste canalha, desse filhote da ditadura, desse safado, é que ele não explica. Então o ministro decidiu que o governo, que o estado de São Paulo deve colocar os preços que eram antes, porque quem está sofrendo é a população, porque a população está carente, está sofrendo. Disse o seguinte, ó, vocês estão privatizando, mas estão sacaneando as pessoas que têm seus mortos aí. Então o ministro Flávio Dino decidiu que os preços não poderiam aumentar neste momento. Por quê? Para que aumentar? Qual era a sugestão? Qual era a validade disso? Nada. Então o ministro decidiu pela população em resposta a uma denúncia. E qualquer tribunal que não responda à denúncia é omisso. Só que este canalha do Nicolas ou não entende de lei ou realmente é um imbecil. Ou é um imbecil e mentiroso. Eu acredito que as duas coisas. Tanto não entende de lei como é realmente um canalha que quer falar mal dos outros. Porque ele odeia o Flávio Dino. Mas enfim. Aí ele pede para o Supremo Tribunal Federal ser dissolvido, que ia resolver todos os problemas. Como se nós não tivéssemos problemas no setor privado, como se nós não tivéssemos problema de pessoas que, apesar de passarem em concurso, fazem merda. O Sérgio Moro passou em concurso. Olha que maravilha! E o Sérgio Moro fez o que fez. O Sérgio Moro fez o que fez, comprovado por áudios, por vídeos, por conversas dele. Era um juiz corrupto. Lembrando as palavras do Glauber Braga, era um juiz ladrão. E eu nunca vi o seu Nicolas Ferreira pedir para o Supremo Tribunal Federal ser fechado por conta disso e de outras situações. Todas as vezes que a gente vê um canalha desse pedindo para fechar a Corte Suprema, pode ir por trás dele, dessa pessoa, que é amante de ditadura, amante de ditadores e pessoa que quer sempre a supremacia. Fecha logo que eu resolvo, eu sou ditador. Ditadorzinho barato, mequetrefe. Isso é um satanazinho que tá aí no meio do Brasil, com essa vozinha fanha dele, o tempo todo colocando merda na cabeça dos bolsonaristas que de nada tem, a não ser titica de galinha. E tá aí. Agora pede que feche o Supremo Tribunal Federal. Não é parecidíssimo com o que fez o Eduardo Bolsonaro? Aliás, essa situação que diz hipoteticamente para tentar se livrar dessa situação, o Supremo Tribunal Federal deveria colocar medidas duras. Aliás, chamo a atenção aqui do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Está na hora de o senhor denunciar Silas Malafaia por incentivar golpe de Estado, Nicolas Ferreira pelo mesmo crime e outros, não é, que estão ali no esbojo dessa denúncia toda sobre a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de ruptura institucional, porque ele mesmo diz, do jeito que está, só pode ter ruptura institucional, ou seja, quebrar a democracia, dar um golpe de Estado. Isso é um golpista vagabundo. Então está na hora do Paulo Gonet arregaçar a manga e denunciar esses capangas, esses pilantras. Está na hora de denunciar a Bia Kicis, está na hora de denunciar a Carla Zambelli também, aliás, que já foi condenada no Supremo. Está na hora de denunciar Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta. Vocês vão esperar até quando? Vão esperar até quando para denunciar? Todo mundo sabe o que eles fizeram?
Vão denunciar os incentivadores e os patrocinadores desse golpe. Quando? O Brasil não pode esperar. Enquanto esses canalhas nazistas ficarem soltos, reverberando suas ideias imorais, suas ideias nefastas, suas ideias que, entrando na cabeça de fanático, podem explodir aeroporto, se matar. Enquanto eles ficarem aí, a justiça não será feita. Não é a Débora apenas que tem que pegar 14 anos, mas o Nicolas, uns 30 anos de cadeia, para saber se entende o que é democracia. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Eu volto amanhã. Tchau, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Aliás, colaborem com Critica Brasil pelo Pix 61-98304-6113. Gente, colaborem, que eu estou precisando do apoio de vocês. Tchau.